Graça e paz, meus irmãos, estamos juntos mais uma vez para adorarmos ao Senhor Jesus, e que esse tempo seja um tempo muito precioso, um tempo onde a nossa alma é alimentada pela palavra do Senhor, por esses cânticos, que o Senhor possa estar te abençoando aí na tua casa. Que pena que a gente não pode estar naquele juntinhos, mas nós estamos juntos de alguma forma, né? Então que Deus te abençoe, que você tenha uma semana abençoada. E abre a tua Bíblia aí no livro de Salmos, o Salmo 125, o primeiro versículo só. Ele diz o seguinte: os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, firme para sempre. Então, irmãos, é uma palavra tão conhecida nossa, né? Mas que realmente nós possamos lembrar, né? A nossa confiança, a nossa fé precisa ser inabalável no nosso Deus, nesses dias tão difíceis que nós estamos vivendo. E eu reconheço que existem momentos, né? Nós ouvimos tantas coisas que realmente angustiam o nosso coração e nós ficamos temerosos. Mas nós precisamos, irmãos, sermos homens e mulheres, jovens, que tenham fé, que tenham uma fé de verdade. Sabemos no Deus em quem nós confiamos. Então, queridos, vamos encher a nossa alma, né? A nossa mente de coisas boas, né? Nós gastamos tanto tempo lendo notícias mentirosas às vezes, ou até verdadeiras, que mais entristecem o nosso coração, mas que nós possamos realmente gastar tempo com a palavra do Senhor. Quanto tempo, observa, quanto tempo você gastou essa semana lendo a palavra do Senhor, lendo um livro de homens, de experiências de homens e mulheres de Deus, experiências de fé, ouvindo cânticos que adoram o Senhor? Quanto tempo você gastou? E quanto tempo você gastou ouvindo os noticiários, as coisas que entristecem o nosso coração? Então, irmãos, não é enterrar a cabeça, não é fazermos de conta que as coisas não estão acontecendo, mas é sabermos lidar com isso, é ministrarmos ali e alimentarmos o nosso coração com a palavra do Senhor. Então, faz isso essa semana e juntos agora vamos adorar o Senhor. Vamos orar e entregar ao Senhor todo esse tempo, a palavra, que nós possamos realmente ter corações abertos, ouvidos não, mas não só os ouvidos, mas o coração aberto para aquilo que Deus quer falar conosco nessa noite. Senhor Jesus, nós te adoramos e a tua palavra, ela é viva, ela é eficaz, ela é real e ela é atual, Jesus, nesses dias. Então que realmente nós possamos ser homens e mulheres, Senhor, servos com a fé inabalável, Senhor. Mesmo diante daquilo que acontece ao nosso redor, nós possamos saber que nós temos um Deus que segura as nossas mãos, mesmo diante de qualquer adversidade, de angústia pelas quais o mundo está passando. Então, Senhor, nós te adoramos pela tua presença, nós sabemos que o Senhor está conosco, Pai. Então, fica conosco, continua conosco. Precisamos da tua presença nas nossas casas, Senhor, nas nossas vidas. Então, Jesus, agora recebe a nossa adoração. Nós declaramos verdades do teu caráter através dessas músicas e daquilo que nós vamos ouvir nessa noite. Em adoração, o nome do Senhor que eu oro. Amém, irmãos. Vamos adorar o Senhor com cânticos nesta noite. Os reinos se abalam, os povos se curvam, né? Para dizer que o Senhor é o rei, irmãos, e Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso rei, né? E o reino dele é sempre eterno, queridos, e é nesse reino que nós estaremos juntos, que o Senhor prepara para nós. Então vamos adorar o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei.
fidelidade, a tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei. Para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Fidelidade, a tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Nada deve, queridos, nos separar do Senhor, mesmo quando nós somos abalados. O amor de Deus, Ele não falha, né? E esse cântico diz que mesmo que nós não merecemos, a graça do Senhor se derrama sobre nós. Ele é o mesmo para sempre e o amor dele não muda. Essa letra é muito linda, né? Creia nisso. Amém? Vamos adorar. Mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim, teu amor não falha. Tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me ama. Teu amor não falha.
profundo mar. Tua presença vem me amparar, teu amor não falha. Difícil é o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar, mas teu amor não falha. Tu és o mesmo para sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me ama, teu amor não falha. Tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me ama e seu amor não falha, seu amor não falha. Seu amor não falha. Seu amor não falha. Estás aqui, trabalhando na nossa vida, no nosso coração. Um Deus que muda destinos, queridos, que opera milagres, né? Nós precisamos acreditar nisso, né, irmãos? Nós estamos vivendo dias tão difíceis e nós precisamos renovar a nossa fé, entender que nós temos um Deus que continua fazendo milagres na nossa vida, sabe? Por mais difícil que seja a situação, Deus pode fazer coisas tremendas, transformar vidas, né? Curar, restaurar, transformar histórias. Esse cântico é muito lindo. Então, vamos terminar este tempo adorando o Senhor, né, crendo nesse Deus que trabalha, né, que abre caminhos, né, no meio do deserto onde não há possibilidades. Nosso Deus pode agir. Amém. Estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres. Te adorarei.
te adorarei, meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando os corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui transformando histórias, te adorarei, te adorarei, meu Deus. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, este é quem tu enxuga as lágrimas, restaura os corações, tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, restaura os corações, tu és a resposta, Jesus. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. 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 Amém. Agradecer ao grupo de louvor, Deus possa continuar abençoando ricamente a vida de cada um de vocês. Graça e paz, meus amados irmãos, que Deus também possa estar contigo, que a boa mão do Senhor possa estar sobre cada lar que agora está nos assistindo. Infelizmente, ainda tempos difíceis, tempos de isolamento, mas mesmo que ausente, mas juntos em espírito. Já adoramos o nosso Senhor e agora vamos refletir na palavra dele. Essa semana nós tivemos a oportunidade, na quarta-feira, de ter um dia exclusivo para oração, súplica,
as intercessões, para que Deus possa continuar abençoando e principalmente curando essa nossa nação, a nossa cidade, diante dessas situações tão difíceis que nós estamos vivendo. E nessa noite, meus amados irmãos, eu gostaria que juntos nós pudéssemos refletir diante desse quadro que nós estamos vivendo, qual é o propósito de Deus para nós. Nós falamos muito em propósito, nós falamos muito em o que Deus está esperando de nós. E eu gostaria que nessa noite nós pudéssemos realmente falar sobre isso. Então eu convido meus amados irmãos para que juntos a gente possa não só refletir, mas também colocar em prática aquilo que é o propósito eterno de Deus na minha vida e na vida de cada um de nós. O texto que eu gostaria que nós pudéssemos refletir essa noite encontra-se no livro de Romanos, no capítulo 8, os versículos 28 e 29, que diz assim, Romanos 8, 28 e 29, que diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas, para o bem daqueles que o amam, e dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. 29, pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Aqui está o propósito de Deus para nossas vidas. O propósito de Deus para a minha vida, para a sua vida, enquanto nós estamos aqui vivendo nessa antessala da eternidade, o propósito de Deus para nós é que nós possamos refletir a imagem do seu Filho. Esse é o propósito de Deus para cada um de nós que vivemos e que compreendemos Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida. Esse é o grande propósito de Deus, é um propósito eterno, que ele diz aqui que de antemão conheceu. E ele nos predestinou para nós sermos conforme a imagem do seu Filho. E nesse sentido último de sermos a imagem de seu Filho, também seremos a imagem de Deus. O texto de Hebreus, no capítulo 1, versículo 3, ele nos ensina isso. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Então, logo, o propósito de Deus é que nós sejamos imagem de Jesus e logo seremos também a imagem de Deus. E aí, usando uma fala de Calvino, ele diz assim: o homem foi criado à imagem de Deus e nele quis o Criador que resplandecesse sua glória como num espelho. Nós temos essa posição diante de Deus. Não só diante de Deus, mas conosco e diante de todo aquele que está à nossa volta, ao nosso entorno. De nós refletirmos, de nós sermos esse espelho que vai refletir a glória de Deus. A nossa vida ela existe nesse sentido último para isso. Nós temos esse espelho de Deus nesse tempo. Irmãos, e agora que nós estamos vivendo em tempos tão difíceis, Deus nos chama para que nós possamos refletir a sua glória, para que Deus nos chama para que nós sejamos esse espelho, para que esse mundo que está vivendo uma desesperança tão grande, que está vivendo uma situação de calamidade tão profunda, no que diz respeito não só à exterioridade da área da saúde, da área econômica, da área da política, mas também atinge o ser humano no seu fórum íntimo, levando a uma situação de total desespero. E nessa situação de total desespero, Deus está chamando os seus filhos para que seja espelho dele nesse tempo caótico, para que através das nossas vidas como um espelho, nós possamos refletir a imagem de Jesus Cristo, e assim nós possamos refletir a imagem de Deus. Esse é o propósito maior que Deus tem na minha vida e na sua vida, meu irmão. Agora, a pergunta que nós devemos fazer é: em que sentido nós somos imagem de Deus?
E nesse sentido de nós sermos imagem de Deus, eu gostaria que a gente pudesse fazer esse apanhado teológico para poder entender o que é esse sentido da imagem de Deus. Nós temos uma imagem criada, nós temos uma imagem que foi deformada, uma imagem que é restaurada e uma imagem que será glorificada. Esse é o sentido da imagem de Deus na vida, na história humana. O sentido da imagem criada é que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Lá no livro de Gênesis, no capítulo 1, versículo 26, isso deixa ressaltado. Então disse Deus, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. A imagem de Deus, logo nós fomos criados a essa imagem e semelhança para refletirmos quem Deus é e o que Ele faz. Esse é o sentido da imagem de Deus, essa imagem e semelhança de Deus. Quando ele cria Adão e Eva e sopra nele o fôlego da vida. Então ele nos dá essa condição de nós refletirmos quem Deus é e o que Ele faz. Ele nos chama para cooperar com Ele nesse tempo. E assim nós vamos cooperando com Ele e nós vamos refletindo a sua imagem. E aí nós entendemos que nós somos humano verdadeiro quanto mais refletimos a imagem de Deus, porque esse é o propósito original. Quanto menos nós refletimos a imagem de Deus em nossas vidas, menos humanos nós seremos. E aqui está esse grande propósito de compreensão para nós nesses dias que nós estamos vivendo. Quanto mais longe, quanto mais esse nosso espelho estiver encoberto, menos humano nós seremos. Quanto mais ele estiver descoberto, quanto mais nós estivermos refletindo essa imagem de Deus, mais humanos nós seremos. E assim, logo, o nosso testemunho, a nossa forma de ser e de agir, ele vai impactando a vida de outros. O grande problema é que os nossos pais mancharam esse espelho pela desobediência. E aí nós temos essa imagem deformada. O Gênesis capítulo 3, versículo 8, ensina isso para nós. Ouvindo o homem e a mulher os passos do Senhor, Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor. E aqui essa é a imagem deformada. E essa aí é a construção da humanidade, que vive se escondendo do Senhor. E que está aí a origem do caos, do sofrimento, de toda essa situação de desordem que nós estamos vivendo. Por uma imagem deformada, de homens e mulheres que vivem achando que existe a possibilidade de se esconder do Senhor. E nesse se esconder do Senhor, eles vão criando uma outra forma de existir, uma outra forma de ser. E essa outra forma de ser e essa outra forma de existir, longe, se escondendo do Senhor, criou todo esse sofrimento, todo esse caos pelo qual nós estamos vivendo. E que a humanidade vive. Exatamente dentro dessa imagem deformada. Porque o problema é que esse problema não ficou só com os nossos pais. O problema é que essa imagem deformada, essa mancha nesse espelho, causado pela desobediência, se propagou. Como diz aqui Gênesis capítulo 5, versículo 3. Aos 130 anos, Adão gerou um filho à sua imagem, conforme a sua semelhança. E deu-lhe o nome de Sete. Agora, já não é mais uma criação conforme a imagem e semelhança de Deus. Agora, a imagem e semelhança é do próprio Adão, que traz em si essa imagem deturpada pela desobediência, por achar que consegue viver longe de Deus, se escondendo de Deus, achando que consegue andar pelas suas próprias pernas, pela sua autossuficiência, pela sua autonomia. Essa imagem deformada, ela traz esse caos para a humanidade. E
nesses tempos parece que isso fica muito mais acentuado quando nós compreendemos essa condição. Essa imagem deformada da desobediência, desse espelho sendo manchado por ser humano que vive se escondendo do Senhor, que procura uma outra forma de ser e de agir, e que acaba mostrando uma realidade difícil, de homens que, por causa de uma verba a mais, desvia o dinheiro que era para estar na saúde, por causa de um poder a mais, faz com que um número grande de pessoas possam sofrer. Isso é a imagem deformada. Isso aí é andar se escondendo do Senhor. E é por isso que na nossa plenitude da criação, lá no Jardim do Éden, essa imagem criada, a imagem e semelhança de Deus, ela refletia esse Deus num todo e fazia com que existia essa harmonia e perfeição na forma de ser e de agir. Então aqui nós temos essa imagem deformada, e aí nós temos a imagem restaurada, que pela graça de Deus, pela misericórdia, pela bondade dele, ele envia o seu Filho para que ele pudesse entrar aqui na nossa história, para que ele nos desse, através daquele sacrifício na cruz, o acesso novamente ao Pai. E através desse sacrifício que nos dá acesso novamente ao Pai, essa imagem deformada, essa imagem que foi ofuscada nesse espelho, que foi manchada nesse espelho, ela é novamente restaurada, e essa imagem volta a brilhar novamente. Aí o texto de 2 Coríntios, no capítulo 3, versículo 18, diz assim: e todos nós, com a face descoberta, sem se esconder, contemplamos a glória do Senhor. Segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Aqui nós temos essa imagem restaurada, que nos deu, que através do sacrifício de Jesus naquela cruz, que ele morre, ressuscita ao terceiro dia, nos dá essa condição de novidade de vida, que nos dá essa condição de acesso ao Pai, também ele nos dá essa condição de sermos transformados, dia após dia, pela ação do Espírito Santo na nossa vida. Agora nós temos a Trindade agindo nessa nossa imagem restaurada. É Deus enviando o seu Filho salvando, e o Espírito Santo santificando e transformando. E aqui a ideia que nós temos da glória do Senhor, contemplamos a glória do Senhor, é como se fosse um espelho de duas faces. Ao mesmo tempo que nós contemplamos Deus, nós vamos refletindo essa contemplação através das nossas vidas. Isso aí é a imagem restaurada. Irmãos, e nesse tempo, como que nós precisamos disso? Quando a gente vê toda essa situação, como a igreja, os filhos de Deus são chamados para isso, para que a gente vai contemplando a beleza desse Deus de bondade, desse Deus de misericórdia, desse Deus de amor, desse Deus que resgata, desse Deus que restaura uma imagem totalmente deturpada. E quando nós vamos contemplando isso, o Espírito Santo vai trabalhando dentro das nossas vidas, dentro do nosso coração, e aí nós vamos sendo transformados dia após dia, e esse espelho vai ficando cada vez mais nítido, e nós vamos refletindo a glória de Deus, e nós vamos refletindo a imagem de Deus. Portanto, refletir é consequência do contemplar. E aí nós temos aí uma questão muito grande que nós temos contemplado nesses dias de caos. Porque o que nós contemplamos é o que nós vamos refletir. Se nós estivermos contemplando algo diferente de Deus, da sua beleza, dos seus atributos, nós vamos estar refletindo algo diferente de Deus, da sua beleza e dos seus atributos. Essa imagem restaurada,
de que Jesus nos dá acesso ao Pai, que nós somos transformados por Deus através da ação do Espírito Santo na nossa vida, temos como consequência final o refletir, como consequência da contemplação. E é uma pena porque nesses dias eu percebo que a igreja tem contemplado muita coisa. Tem contemplado muitos outros personagens, outras informações. E tem deixado de contemplar aquilo que nos dá essa condição de transformação diária, que é a contemplação do nosso Deus, da sua beleza e dos seus atributos. Para que assim nós vamos sendo transformados pelo Espírito Santo e refletindo a imagem de Deus. Sem contemplação, pelo texto que nós lemos aqui, não vai existir transformação. E não existindo transformação, não vai existir o refletir a glória de Deus. E assim, nós não estamos cumprindo o propósito que Deus nos chamou. Essa é a sequência desse texto. E aí um teólogo diz assim: na medida em que continuamente refletimos a glória do Senhor, somos continuamente transformados na imagem daquele cuja glória estamos refletindo. É assim que nós vamos crescendo espiritualmente. É assim que nós vamos fazendo com que esse propósito de Deus ele vai se cumprindo nas nossas vidas, de uma forma com que a gente vai fazendo que o reino dele se expanda, através da contemplação de Deus, através da contemplação dos seus atributos. E aí nós temos a imagem de Deus glorificada, que é a imagem que nós aguardamos. E aqui é importante a gente fazer uma ressalva, porque nós pensamos que em Adão a imagem já estava completa. Mas não, Adão ali, quando Deus cria Adão, é o começo da carreira de Adão, não era o fim. Adão também precisaria passar por esse tempo de glorificação dessa imagem dele, por mais que ainda estivesse sem pecado, por mais que ele estivesse vivendo a plenitude do que é ser humano, do que é ter relação com Deus, do que é os propósitos de Deus na vida dele. Ainda ele precisaria passar pela glorificação, por essa imagem glorificada. Então, às vezes nós lemos o texto de Gênesis e achamos que ali já se conclui a história de tudo. Se Adão não tivesse pecado. Se ele não tivesse pecado, ele ia continuar a sua trajetória até chegar o tempo da sua imagem ser glorificada. O Bavinck, na sua dogmática, ele explica isso para nós, dizendo: Adão estava no começo de sua carreira, não no fim. Sua condição era provisional e temporária, e não poderia permanecer como estava. Então, a imagem original, embora sem pecado, ainda não era completa. Nós seremos esse espelho perfeito. Aí sim, sem nenhuma mancha, ela de forma totalmente plena. É no novo céu e na nova terra. Quando nós avançarmos para dentro da eternidade, ali sim nós teremos então essa imagem glorificada. E essa imagem glorificada, nesse novo céu e na nova terra, ele vai trazer diversidade de pessoas. Ao olhar para indivíduos e grupos diferentes, temos vislumbres de diferentes aspectos da imagem completa de Deus. Esse vai ser, então, a imagem glorificada. Então, irmãos, agora que nós entendemos que o propósito de Deus nas nossas vidas é refletirmos a sua imagem, e já entendemos que essa imagem em Deus, ela é uma imagem criada, uma imagem deformada, uma imagem restaurada e uma imagem glorificada. Agora, como que nós aplicamos isso na nossa vida? Qual é a aplicação disso direto nas nossas vidas? Essa imagem que nós entendemos
com essa imagem restaurada, de contemplação a Deus, e que quando nós contemplamos a Deus na sua beleza, nos seus atributos, nós vamos refletindo a imagem dele, ele nos afeta no relacionamento com o próprio Deus, no relacionamento que eu tenho comigo mesmo e no relacionamento que eu tenho no próximo. É isso que nos afeta. O relacionamento com Deus, ele parte do pressuposto que nós não conseguimos refletir nada no escuro. Que nós refletimos o que está à nossa frente. E assim nós precisamos olhar para Jesus como nosso espelho e modelo. Não há melhor modo de vermos a imagem de Deus do que olhando para Jesus Cristo. O que vemos e ouvimos em Cristo é o que Deus planejou para o homem. Então nós não vamos refletir no escuro. Nós refletimos o que está na nossa frente. E aqui volto a fazer essa pergunta. O que nós temos refletido? O que nós temos refletido à nossa frente? Essa imagem restaurada, e nós aguardamos pela imagem glorificada, é nesse momento agora que Deus está nos chamando para esse propósito. E esse propósito com Ele, parte desse pressuposto do que nós estamos refletindo à nossa frente. É o próprio Deus ou é outra coisa? E aí, também esse propósito nos afeta no relacionamento comigo mesmo. Porque nós precisamos cooperar para crescer, irmãos. Ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar, de acordo com a boa vontade dele. Nós precisamos cooperar para crescer. E nós estamos tendo uma oportunidade que Deus está dando para nós nesse tempo. Um tempo que talvez em nenhum outro momento nós poderíamos refletir da forma que nós deveríamos estar refletindo agora. Tempo de isolamento, tempo onde que um tempo onde que nós voltamos para nós mesmos. E nós, como filhos de Deus, nós precisamos cooperar para crescer. A gente fazer essa análise. Como que está a minha espiritualidade? O quanto que eu cresci espiritualmente nesse meu último ano, nesse ano de pandemia. Faço essa reflexão. Há um ano atrás, como que eu estava a minha vida com Deus? E hoje, como que está a minha vida com Deus? Porque a partir daí nós vamos entendendo o que nós estamos refletindo. Põe em ação a salvação de vocês com temor e tremor. Ponham em ação. E uma vez colocado em ação, Deus vai efetuando em vocês tanto querer quanto realizar, de acordo com a boa vontade dele. E isso aqui vai o cerne do texto que nós vemos no começo, Romanos 8, 28. Sabemos que Deus age em todas as coisas, para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Então, em todas as coisas, até numa pandemia, até no momento de tanta dificuldade, Deus age para o bem daqueles que o amam, daqueles que foram chamados. Então, nesse momento, eu gostaria que nós pudéssemos refletir que é um momento que Deus está nos chamando para a gente reavaliar a nossa vida com Ele. Para reavaliar esse propósito que Ele tem com cada um de nós, já antes da eternidade, que era para refletir a sua imagem. E nós precisamos, e essa imagem também nos afeta com relação com os outros. Essa pandemia demonstrou, eu achei que a humanidade ia se juntar, ia se tornar mais solidária, mais próxima um do outro, e que nós íamos ver a beleza do ser humano sendo aflorada nesse tempo de caos, de sofrimento. Mas parece que isso está longe de acontecer. Mas nós que refletimos a imagem de Deus, mas nós que compreendemos esse propósito de contemplando Deus e refletindo a sua imagem, nós devemos honrar e amar os outros sem distinção. Esse é o propósito que Deus tem. De nós observarmos esse momento que nós estamos vivendo com um olhar de empatia, com um olhar de cuidado, de percepção do outro. E eu tenho, nessas últimas mensagens,
Como que eu tenho repetido isso? Como que nós, como irmãos, precisamos cuidar um dos outros? Quarta-feira foi um tempo muito bom, onde eu vi alguns irmãos chegando aqui na igreja, tendo o seu tempo de oração, dobrando o joelho e orando, intercedendo por aquelas pessoas que estão sofrendo lá nesses leitos de hospital, não só no leito do hospital, dentro de uma enfermaria, mas já nos corredores, que já não tem mais espaço para eles. E ver esses irmãos dobrando o joelho e orando, intercedendo por essas pessoas, intercedendo por essas pessoas que precisam de ganhar o pão de cada dia, daqueles que geram emprego e que precisa estar com esses postos de trabalho abertos, e os irmãos juntos intercedendo por isso. Como que isso é refletir a imagem de Deus? Como que isso é ser espelho da imagem de Deus? Porque isso era o que Jesus fazia na época dele, enquanto ele estava andando aqui com seus discípulos. Ele curava, ele orava, ele intercedia. E eu volto a insistir que quando tudo isso passar, e em nome de Jesus vai passar, qual é o legado que nós, como Igreja Evangélica Livre de Campo Mourão, como filhos de Deus, nós vamos deixar? Qual é o legado que nós vamos deixar? Porque esse legado que nós vamos deixar vai sendo construído hoje. Dentro dessa pandemia já está sendo construído há 1 ano. E agora, dessa forma mais intensa que nós estamos vivendo dentro dessa pandemia, eu convoco a igreja para que a gente tenha esse olhar com o próximo, esse olhar de empatia com o próximo. Se nós, infelizmente, não podemos estar presente, mas nós podemos enviar uma mensagem, mas nós podemos orar e interceder, nós podemos nos preocupar em saber como estão, e assim, essa imagem, esse espelho que nós refletimos, nós estamos refletindo esse Deus na vida dessas pessoas que estão recebendo essas mensagens, que estão sabendo que tem uma igreja que está orando por eles. Esse é um legado. O Calvino diz assim, que nos lembremos de que não se deve atentar para a maldade dos homens. Ao contrário, deve-se ter em mira a imagem de Deus nele, a qual, cancelados e apagados os seus delitos, nos constrange a amá-los e abraçá-los com sua beleza e com sua dignidade. Que a nossa imagem desse Deus possa impactar a vida de outros de uma forma tão grande, que possa levar eles, através da ação do Espírito Santo, a uma novidade de vida, uma nova forma de ser humano. Isso é a nossa relação com o outro. Até porque, irmãos, essa pandemia também mostra para nós o quanto que nós precisamos do outro. Como que nós precisamos do outro para ter sentido nas nossas vidas. E assim nós vamos testemunhando o refletir de Jesus. E que nós possamos refletir e colocar em prática de vida. Agora que nós já sabemos que somos um espelho e que a imagem de Deus deve ser refletida em nossa vida, como que está a tua vida presente? Como que está você nesse momento, meu irmão? Qual é a imagem que nós temos refletido diante dessa sociedade? Qual é a imagem que nós temos refletido diante da nossa família, diante dos nossos filhos, esposa, esposo? Qual é a imagem que nós temos refletido? Que nós possamos fazer essa análise, essa reflexão, e assim aquilo que precisa ser mudado, de contemplação, que a gente possa mudar. Que talvez a gente tenha passado muito tempo contemplando outra coisa que não é Deus, a sua bondade e os seus atributos. Então que nós possamos deixar essas outras coisas que nós temos contemplado e como consequência final nós temos refletido isso, e que nós possamos contemplar Deus através da tua palavra,
através da leitura bíblica, da meditação, da oração. E assim, quanto mais nós vamos contemplando Ele, mais nós vamos sendo transformados pelo Espírito Santo. E assim nós vamos refletindo a imagem de Deus. E nesse refletir a imagem de Deus, nós vamos deixando um legado de amor, de esperança, de perseverança, de cuidado. E nós vamos assim, um dia chegar à vida eterna e ter essa imagem, aí sim, totalmente glorificada e plena. Que esses momentos que nós tivemos, esse dia de oração que nós tivemos semana passada, que não seja um dia, mas que seja uma rotina na nossa vida, que seja um hábito na nossa vida. E que nós possamos fazer com que essa busca por essa contemplação de Deus, a gente ore pela essa ação transformadora do Espírito Santo em nossa vida. E assim nós vamos cumprindo o propósito de Deus tem para a minha vida e para a tua antes da fundação do mundo, que é fazer com que nós, através como um espelho, nós refletimos a glória do Pai. Essa é a minha oração. Eu gostaria que a gente pudesse nos unir agora, nesse tempo, orando juntos, para que realmente a gente possa buscar cada dia mais a contemplação de Deus nas nossas vidas. E assim nós vamos sendo transformados e refletindo a glória dele. Querido Deus e Pai, em nome de Jesus, eu quero me colocar diante do Senhor, ó Deus. Eu sei que o Senhor me criou conforme a sua imagem e com a sua semelhança. E com esse propósito de refletir o que o Senhor é e o que o Senhor faz. Mas também entendo que eu tenho uma vida de desobediência. Uma vida que mancha esse espelho pelo qual deveria refletir a tua glória. Mas também eu sei que eu tenho em Jesus Cristo esse acesso ao Senhor. E que essa imagem deformada de desobediência, de autonomia, ela foi transformada numa novidade de vida, através do sacrifício do teu filho. E que nós vivemos por essa novidade de vida. Ó Pai, nessa condição de imagem restaurada, eu clamo ao Senhor, que o Senhor possa agir na minha vida e na vida dos meus irmãos. Ó Deus, que o Senhor fale com cada um de nós, para que nós possamos contemplar o Senhor a cada dia mais. Que a gente tenha prazer na contemplação do Senhor, da tua beleza, da tua graça, da tua misericórdia, dos teus atributos, o atributo de amor, atributo de justiça, de santidade. Ó Deus, e quanto mais nós contemplarmos a beleza de quem é o Senhor, opera em nossas vidas as transformações através do Espírito Santo. Vai nos transformando, ó Deus, a cada dia, para que assim a gente vá refletindo a tua glória onde nós estivermos. Ó Deus, não nos deixe estagnados na nossa espiritualidade, mas com que a gente possa avançar a cada dia mais. Ó Pai, que a gente possa ter essa empatia pelo próximo, o amor pelo próximo. E assim nós vamos colocando em prática o que é refletir a tua imagem e a tua glória. Os tempos são difíceis, ó Deus. Então usa a tua igreja, usa os teus filhos para trazer esperança nesse tempo tão difícil, fazendo com que nós possamos refletir a tua glória e sendo transformado através da ação do teu Espírito nas nossas vidas a cada dia. É o que nós oramos como igreja,
em nome de Jesus. Amém e amém. Obrigado, meus amados irmãos, por esse tempo. Que Deus possa continuar cuidando de cada um de nós. E que essa semana nós possamos ter esse propósito. O propósito de contemplar esse nosso Deus a cada dia mais. E assim experimentarmos a transformação do Espírito Santo na nossa vida, para que nós possamos refletir a glória dele, para impactar a vida de outros. Que nós possamos ter esse propósito. E eu gostaria ainda de fazer a oração final, e assim nós encerramos esse tempo de culto. Que a graça de Deus, e as misericórdias e as consolações do Santo Espírito possa estar sobre a vida de cada um, sobre o lar de cada um dos nossos irmãos que estão nos assistindo. E que nós possamos, nessa semana, contemplar o nosso Deus de forma absoluta, e assim sendo transformado dia após dia através do Espírito Santo. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém e amém. Obrigado, meus amados irmãos. Até o nosso próximo culto.